Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 2 de abril, agora na Espanha, 21 horas e 26 minutos, no Brasil, 16 e 26 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a gente está no limite aqui da revogação dessa cunha triangular. Se a BTC perder a linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP semanal, ali em 27.860, agora tá 28.129, tá ainda dando vigência a essa cunha triangular aqui, ó. Vocês vejam que a gente estressou a base, estressou a aresta superior, que é essa LTB aqui. Agora, há poucas horas atrás, a gente chegou a fazer a mínima em 27.927. A tendência é que a gente volte a estressar a upper e fique acumulando aqui, perdendo amplitude movimentacional. Se a gente olhar a banda de VWAP mensal, agora eu vou pular para o diário, vou sair do 4 horas, pular para o diário. A banda de VWAP mensal do mês 4, que ainda é muito incipiente, é um embrião ainda, porque o mês 4 ainda tem só um dia e algumas horas, porque o dia de hoje ainda não terminou. A gente está no segundo dia. A BTC basicamente estressou a upper, veio estressar a lower, mas a banda de VWAP do mês 4 ainda não mostrou a personalidade dela. A gente ainda está desenhando. No intraday, a BTC segue aqui desenhando uma reguinha, por assim dizer, porque a gente ainda não tem muita amplitude movimentacional. Hoje o dia todo a gente batia na upper, voltava para VWAP, batia na primeira lower, voltava para VWAP, a gente esgarçou aqui a última lower, ameaçou encostar na VWAP, não encostou, agora beijou a primeira lower de novo, já ela vai voltar para VWAP, ali num patamar de 28.300. É bem provável que isso aqui se desdobre numa figura triangular, para depois ela explodir para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, porque aqui no diário, ancorado no canal de Keltner, a gente segue com as 3 linhas do canal agressivamente apontadas para cima. A BTC basicamente nem consegue incursionar para dentro do canal. Hoje a gente desenhou um doji levemente vendedor, com um corpo real muito tímido, então segue a nossa figura de acumulação. Na seara fática, os preços da BTC, alguns analistas começam a mirar o preço da BTC para 35 mil dólares, enquanto a liquidez nesse patamar vem sumindo. O fato é que a BTC não está encontrando muita liquidez. Os books das diversas plataformas de derivativos e no mercado spot estão muito secos, sem apetite de compra nem apetite de venda. A BTC está sem amplitude movimentacional, não tem força para cair, mas também está sem força para subir. Isso sim é o que eu chamaria de um silêncio que precede um grande esporro. Vamos ver como vai se desdobrar a próxima movimentação. Mas a quantidade de posições shortadas está assustando alguns analistas. Segundo esses analistas, se a BTC bater 30 mil, ela vai a 35 mil. E isso vai representar um recorde absoluto em liquidações de posições no sentido short. De repente o mercado está deixando a sardinhada entrar ainda mais na rede para puxar a tarrafa. Vamos ver como vai se desdobrar. CZ, Binance e diversos influencers estão enfrentando processos no Poder Judiciário, junto ao Poder Judiciário norte-americano, num valor total que pode chegar a 1 bilhão de dólares. O fundamento principal desses pedidos são precedentes da SEC, da CVM norte-americana, no sentido de que houve oferta irregular de valores mobiliários. Na seara geopolítica e finanças internacionais, um telefonema nesse domingo muito tenso entre o Antony Blinken e o seu colega russo, o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, envolvendo a prisão do jornalista Evan Gershkovich, do Wall Street Journal. Ele foi detido há poucos dias atrás, acusado de espionagem. O secretário Antony Blinken transmitiu a grave preocupação dos Estados Unidos com a detenção inaceitável de um jornalista norte-americano sem qualquer acusação clara. Esse é o jornalista que está detido lá na Rússia. Ele vivia
na região de Moscou, como correspondente do Wall Street Journal. O Sergei Lavrov já deu uma outra versão. Ele disse que é inaceitável que as autoridades de Washington e a mídia ocidental criem uma agitação clara com a intenção de imprimir um viés político a uma prisão por crime de espionagem, que na Rússia é um crime comum. Enfim, gente, vamos ver como isso vai se desdobrar. Pode aumentar bastante a tensão entre Rússia e Estados Unidos. E o colapso do Silicon Valley Bank complica os esforços do setor bancário em se livrar de dívidas e basicamente de títulos podres. São treasuries de longo prazo contra o Tesouro norte-americano, que está virando pó, já que vai prender o dinheiro desses credores por muito tempo, pagando uma taxa de juro real negativada. São treasuries emitidos antes do aumento abrupto das taxas de juros, e quanto maior quanto mais longo for o prazo desses treasuries, mais perto de zero esses valores vão se aproximando, porque com a taxa de juro aumentando cada vez mais e a inflação também subindo, o fato é que o mercado reprecifica e torna esses créditos, na verdade, algo próximo de zero, porque se prender o dinheiro por 15 anos e o título atual está pagando 5% de juros e esses títulos não pagavam nada, quanto mais tempo o dinheiro ficar preso, mais próximo de zero esses treasuries vão se aproximando. E o fato é que tem muito banco com muito título desse, e agora empresas zumbis, que são aquelas que só existiam em ambiente de taxa de juro real negativado, com o aumento abrupto das taxas de juros, começam a entrar em default. Essas empresas estão gerando também uma nova avalanche de créditos corporativos podres, e tudo isso vai entrando num grande liquidificador que vai fazer quebrar o sistema bancário norte-americano e europeu, já que todos esses títulos de alguma maneira se comunicam. E agora, no começo desse domingo, a OPEP, liderada pelo Mohammed bin Salman, pela Arábia Saudita, fez um novo corte na produção de petróleo, o que deve pressionar ainda mais a inflação, tornando a atividade do Federal Reserve no aumento da taxa básica de juros completamente inócua. Quando a inflação tem origem na cadeia de suprimentos, no corte, no colapso da cadeia de suprimentos, como é o caso do corte na produção de petróleo, o Federal Reserve nada ou quase nada pode fazer. É como enxugar gelo e ainda pressionar o sistema bancário para quebrar mais rápido do que aconteceria se o Fed não elevasse a taxa básica de juros. O fato é que se eles elevam a taxa básica de juros, eles vão quebrar mais rápido. Se não fazem nada, eles vão quebrar também. Ou seja, é sim ou sim, vão quebrar de qualquer jeito. O fato é que o Mohammed bin Salman está muito alinhado com o Kremlin e eles devem estar dando risadas do Ocidente. O Mohammed bin Salman, sempre que encontra o Vladimir Putin, parece um verdadeiro encontro de irmãos que não se viam há muito tempo. Parece uma verdadeira festa. E eles com certeza estão puxando o tapete dos Estados Unidos da América. A Rússia, acompanhando a OPEP, afirmou que também vai cortar a produção de petróleo. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, por assim dizer. A BTC segue desenhando a personalidade da sua banda de VWAP mensal aqui do mês de abril. Ainda está muito tímido, não dá para saber qual vai ser a personalidade dessa banda. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.